Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre o Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente sobre o Credo. No último programa, dentro de um bloco que trata sobre o cânon das Escrituras, nós havíamos terminado as reflexões sobre o Antigo Testamento. E aí nós chegamos então ao parágrafo número 124, começando então algumas considerações sobre o Novo Testamento. No parágrafo 124, sempre seguindo a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Palavra de Deus, nós vemos o seguinte: a Palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Nós já tivemos a oportunidade de observar como nós e os nossos irmãos judeus temos em comum o Antigo Testamento, pelo menos grande parte dele, excetuando os livros que eles chamam de deuterocanônicos, que são aqueles que não foram escritos em língua hebraica, mas em língua grega, pelos judeus da diáspora, e que a Bíblia hebraica não inclui. Mas mesmo assim, mesmo tendo em comum esses vários livros do Antigo Testamento, a nossa maneira de lê-los é bastante diferente, porque nós temos uma referência, e essa referência é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas agora, aqui, o nosso catecismo vai lembrar que, se a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato é, palavra de Deus que é força de salvação para todo aquele que crê, essa palavra de Deus é apresentada e manifesta toda a sua força, todo o seu vigor, de um modo eminente, de um modo especial, nos escritos do Novo Testamento. Esses escritos, nos diz o catecismo, nos fornecem a verdade divina a verdade definitiva da verdade divina. O que devemos entender por verdade definitiva da revelação divina? Já tivemos a oportunidade de ver, quando tratávamos sobre a revelação e a tradição, que a revelação ela é progressiva. Deus foi se manifestando gradualmente através da própria criação, através das obras da natureza. No Antigo Testamento, através da história do povo escolhido, através de homens e mulheres especialmente ungidos para serem porta-vozes daquilo que Deus queria para o seu povo. Mas tudo isso era preparação para o que viria na plenitude dos tempos. Com Jesus, nós temos a revelação definitiva e última do projeto de Deus para com a humanidade. Então, nesses sentidos, os escritos do Novo Testamento, nos diz o catecismo, eles fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo. Já tivemos a oportunidade de mencionar que a Igreja sempre entendeu palavra de Deus de uma maneira especialíssima, o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Como nós lembramos bem no prólogo do Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou e armou a sua tenda no meio de nós. Só que o Antigo Testamento fala de Jesus de uma maneira ainda velada, ou como diriam alguns santos padres, a modo do tipo e antitipo. Para quem se lembra das gráficas antigas que trabalhavam com tipos das letras que eram colocadas montando aquilo que deveria ser o texto, se você olha aquele tipo, ele aparece depois na impressão de uma maneira diferente. O tipo é como que um espelho, mas um espelho que nem sempre é fácil de perceber o seu significado real. O Novo Testamento não. O Novo Testamento fala abertamente de Jesus Cristo como seu objeto central.
Em todo o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento querem anunciar Jesus. Jesus, o Filho de Deus encarnado, sua missão, sua pessoa, seus atos, seus ensinamentos, sua paixão, sua ressurreição, portanto, sua glorificação. E também o Novo Testamento nos mostra os inícios da igreja sob a ação do Espírito Santo. No parágrafo 125, nós vamos ver que os evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Sempre de novo, o texto que é citado é a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus. Para nós está muito claro, a nossa chave de leitura é a pessoa e a obra de Jesus. De toda a obra de Jesus, o critério maior para discernimento é o mistério pascal. É justamente à luz do mistério pascal, de paixão, morte e ressurreição do Senhor, e depois com a vida do Espírito Santo, é que a mente dos apóstolos se abriram e eles começaram a reinterpretar o significado da própria vida de Jesus. Os evangelhos, então, como coração das Escrituras, eles constituem o principal testemunho da vida e da obra e da doutrina de Jesus, o Verbo encarnado. Por quê dizemos o principal testemunho? Existem outros testemunhos antigos, veneráveis, como, por exemplo, um texto chamado Didaqué dos Apóstolos, ou Doutrina dos Apóstolos, que é um texto datado do final do século I, portanto, ali bem contemporâneo, provavelmente com o texto do Apocalipse ou do Evangelho de São João. No entanto, a Didaqué dos Apóstolos não faz parte do cânon das Sagradas Escrituras. Assim também os chamados padres apostólicos, que foram homens que viveram logo depois dos apóstolos, alguns deles, inclusive, conviveram com os apóstolos, como é o caso, por exemplo, de São Policarpo, né? São testemunhas de Jesus, mas já são testemunhas num outro nível. O principal testemunho da vida e da doutrina de Jesus, nosso Salvador, são os evangelhos. No parágrafo 126, que nós vamos apenas esboçar agora, nós vemos que na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. A primeira, a vida e os ensinamentos de Jesus, estão na base de todo o Novo Testamento. O Jesus histórico, como a teologia costuma chamar. Logo em seguida, uma tradição oral. Sabemos muito bem que a igreja, antes de colocar por escrito, antes, por exemplo, de serem escritos os evangelhos, a igreja pregou, anunciou Jesus. E essa transmissão era sendo feita, ia sendo feita de comunidade em comunidade, de testemunho em testemunho, de uma maneira oral. Depois foram feitas coletâneas, né, de ditos, de feitos de Jesus, até chegarmos aos evangelhos escritos. Nós queremos, então, nos nossos próximos programas, refletir um pouco mais sobre a construção dos santos evangelhos. Fica para nós, logo ainda a modo de antecipação, que evangelho, evangelium, quer dizer a boa notícia, a boa nova. Nós queremos ser anunciadores da boa nova de nosso Senhor. Então, pedimos que o Espírito Santo nos acompanhe nessa caminhada, que nossa Mamãe do Céu seja nossa guia e mestra. Amém.